Bom dia, meu nome é Ana e as integrantes do meu grupo são Amanda Zotis, Eduarda Lana e Helena Bastos. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre a evolução da cosmologia desde o período pré-socrático, mais ou menos 490 anos antes de Cristo, até os períodos atuais. No período pré-socrático, a cosmologia tinha um caráter muito mais filosófico do que científico, e era comum que os estudiosos passassem seus ensinamentos aos seus discípulos, estes os quais mudavam ou continuavam suas linhas de pensamento. Tales nasceu em 624 a.C. e acreditava que a essência de todas as coisas era o elemento água. Anaximandro, discípulo de Tales, nascido em 610 a.C., acreditava que tudo estava ligado a uma matéria infinita, que ele denominou Aperion. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, nasceu em 588 a.C. e acreditava que tudo estava ligado ao elemento ar. E Heráclito, que nasceu em 540 a.C., atribuía a essência de tudo ao elemento fogo. Pitágoras, nascido em 570 a.C., acreditava que tudo poderia ser explicado pela matemática e que 10 era o número sagrado, sendo este a soma dos astros observáveis, como a Lua, o Sol e os planetas vistos a olho nu, a Terra e as estrelas fixas. Porém, estes não somavam 10, somavam 9, e por isso ele atribuiu a 10ª posição à Antiterra, um astro que nós não poderíamos ver, pois girava ao contrário da Terra, atrás do fogo sagrado. Empédocles, nascido em 494 a.C., atribuía tudo à essência dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água, sendo estes eternos e imutáveis. E Demócrito, nascido em 460 a.C., é considerado o pai da teoria atômica, por ter sido o primeiro a afirmar que tudo seria formado por vazios e partículas indivisíveis, que ele nomeou átomo. Platão, um filósofo grego nascido em 428 a.C. e posterior a Sócrates, entendia o mundo de duas naturezas: o mundo sensível, constituído por tudo aquilo que conseguimos observar, e o mundo das ideias, onde a essência de tudo aquilo que existe no mundo físico está, além de ter distribuído 5 sólidos geométricos, associando-os a 4 elementos fundamentais e a organização do universo. Aristóteles, discípulo de Platão, nascido em 384 a.C., adotou a teoria dos 4 elementos fundamentais e incorporou um quinto, o éter, que seria formador de todo o mundo pós-lunar, que seria perfeito. E Aristóteles também contraria a ideia de Platão na existência de 2 mundos, afirmando que o universo era formado apenas por aquilo que é observável. Aristóteles também implementou um modelo geocêntrico, onde todos os astros observados até então girariam em torno da Terra e a última camada seria a das estrelas fixas. Já na cosmologia moderna e na Idade Média, o francês René Descartes, nascido em 1596, reforça a ideia de Aristóteles sobre a existência do éter, afirmando que o universo seria preenchido por este elemento e que essa seria a explicação para a luz chegar do Sol até a Terra. Outra tentativa de explicação do universo foi feita pelo alemão Johannes Kepler, nascido em 1571, que resgata os sólidos platônicos. Mesmo que seu modelo não tenha sido aceito, ele foi fundamental para a aceitação do modelo heliocêntrico. Nascido em 1711, o inglês Thomas Wright foi autor de um dos primeiros modelos cosmológicos que iam além das ideias de Aristóteles. O prussiano Immanuel Kant, nascido em 1724, deu a primeira ideia do conceito de galáxia, propondo a existência de outros universos repletos de estrelas e semelhantes à Via Láctea. O alemão Albert Einstein, nascido em 1879, acreditava que o universo era estático, um espaço esférico, fechado e finito, com uma força desconhecida que compensaria a ação da gravidade. Na mesma época, o neerlandês William de Sitter, nascido em 1872, propôs um modelo de universo que teria as mesmas características físicas em qualquer direção,
e, para ser estático, não deveria ter matéria. Os dois físicos se juntaram e propuseram a existência de uma matéria invisível que não emitiria luz, a qual definiram matéria escura. O russo Friedman, nascido em 1888, publicou uma análise matemática que propunha um universo em expansão. Tempo depois, o belga Lemaitre, nascido em 1894, chega à mesma conclusão, após evidenciar que a radiação emitida pelas galáxias distantes tinha um desvio de frequência, mostrando que elas estavam se distanciando. O belga propõe a teoria do átomo primordial, que evolui para a teoria do Big Bang. Essa teoria diz que, se hoje o universo está em expansão, num passado longínquo, esse já foi um único ponto, chamado de singularidade. O Big Bang não é uma teoria sobre a criação do universo, e sim sobre a evolução dele. A singularidade é o ponto onde começa a expansão, uma região em que tudo que existe no universo está concentrada, é muito densa e muito quente. A era de Planck é o período de tempo mais antigo da história do universo, onde as 4 interações fundamentais da física ainda são unificadas e não existem partículas elementares. Elas começam a se separar e se tornam as forças gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Por volta de 1960, foi detectada uma radiação cósmica de fundo proveniente do universo primordial, e a partir desta foi possível mapear o universo observável, comprovar a isotropia, estimar a idade do universo em cerca de 13,7 bilhões de anos e a composição do universo, que é formado por matéria comum, matéria escura e energia escura. O paradoxo de Olbers propõe que o céu não poderia ser escuro à noite, porém igualmente iluminado para todo lado que olhássemos. A solução para o paradoxo é que a luz tem velocidade finita. Com isso, no momento que olhamos para o céu, vemos a luz das estrelas como eram no passado. As interações fundamentais tomam as formas atuais e as subpartículas formam partículas maiores a partir de colisões. Com a nucleossíntese primordial, formam-se alguns elementos químicos leves, como o hidrogênio, o hélio, o lítio, o trítio e o berílio. No universo primitivo secundário, diversas partículas subatômicas são formadas. Após 20 minutos, a temperatura é alta, mas ainda não suficiente para a fusão nuclear. Mas, ainda assim, as partículas formadoras da luz, os fótons, viajam para longe. Nesse estágio, o universo se encontra em uma espécie de plasma opaco. A idade das trevas do universo é chamada assim porque no início praticamente não haviam fótons de luz visível. As nuvens de átomos de nitrogênio colapsaram, formando as galáxias e as estrelas em um processo bastante lento. Os únicos fótons eram os da radiação cósmica de fundo. A temperatura média do universo se ajusta à existência de água líquida. Na forma atual do universo, com a dominância da luz visível, a aparência, depois de 1 bilhão de anos, passa a ser mais ou menos a mesma em grande escala e assim continuará por bilhões de anos à frente. Pelos dados observacionais atuais, a expansão do universo começou a acelerar a partir de 9,8 bilhões de anos, sob influência da energia escura, estando ainda hoje em expansão acelerada. Paradoxo de Olbers. Temos uma barreira observacional que não se limita até onde conseguimos observar no universo. Tudo até o limite dessa barreira é o chamado de universo observável. A unidade do universo pelo Big Bang é de cerca de 13,7 bilhões de anos. Já o diâmetro do universo observável, que é medido a partir do observador, que somos nós, é cerca de 93 bilhões de anos-luz de distância.